Graças e paz, amados irmãos, graça e paz. Muito bom ter você aqui, ter você comigo junto desses vídeos, da palavra de Deus, do amor de Deus, pedindo desde já que você se inscreva no canal, possa dar aquela curtida, comentar, compartilhar com quem precisa da palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz. A palavra, ela é tudo em nossas vidas. E nessa feita eu queria refletir com você, comigo e com você, sobre, antigamente, existia aqueles cacheiros viajantes que paravam de lugar em lugar e muitos de nós, muitas pessoas antigamente dava o lugar da casa, dava um conforto, uma comida e uma dormida, e aqueles cacheiros viajantes continuavam a jornada no outro dia, A gente dava aquela dormida às pessoas. Hoje em dia é quase impossível fazer isso porque a palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos já se esfriou, a violência aumentou e você não pode do nada dar um lugar na sua casa a um desconhecido para dormir. Você tem sua esposa, você tem seus filhos e isso se torna mais difícil. Mas antigamente a estadia no mundo era outra e as pessoas faziam isso. Mas é interessante que na nossa vida as casas, pelo menos aqui no Nordeste, é constituída assim: tem a área, tem a sala, os quartos e a cozinha, onde tem a mesa. Muitas pessoas na nossa vida, nas nossas casas, elas não chegam nem a entrar na área. Você não conhece, não sabe a procedência e elas ficam ali mesmo, pedem uma água, alguma coisa, você dá até pela fresta da grade, assim, E tem pessoas que já são um pouco mais chegadas a nós, que a gente já conhece e vai nos visitar, a gente dá a área, ela fica ali na área conversando com a gente, entra na casa, mas fica na área. Tem pessoas que são um pouco mais íntimas e elas ficam na sala, no sofá da nossa sala. E tem aquelas pessoas bem íntimas, aquelas pessoas que são mais achegadas. E ela senta na mesa da nossa cozinha. Na mesa a gente serve um bolinho, na mesa a gente serve um cafezinho para aqueles que gostam de café, uma água, um suco. E ali a gente entra em intimidade. E o título desse vídeo é Mesa, Lugar de Comunhão, que muitas das vezes Deus quer ter essa intimidade com cada um de nós, quer sentar na nossa mesa, sentar ali, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, quando ele sentou à mesa, os seus olhos abriram. Então, Deus quer ter essa intimidade conosco, assim como a gente recebe pessoas na área, na sala ou na mesa, Deus quer sentar à nossa mesa. Deus quer estar conosco. O versículo de Apocalipse diz que ele bate a porta e se a gente abrir e der lugar a Deus, ele assim trabalha. Mas, irmão Jefferson, você está dizendo que a gente deve fazer, separar pessoas aqui, ali? Não, irmãos. Não devemos fazer acepção de pessoas, e tem alguns versículos que a gente vai ler aqui que diz isso, que a gente não deve fazer acepção. Mas, no exemplo do próprio Cristo, ele colocou em departamentos alguns tipos de pessoas na vida, no ministério dele. A Bíblia diz que ele enviou 70, ou tinha 70 ali, discípulos de 2 em 2. A Bíblia também fala, é muito conhecida, a gente sabe disso, que ele tinha 12 apóstolos, 70, 12. Dos 12 ele tinha 3 mais chegados, que viram coisas a mais que os 70, e tinha um mais chegado ainda nessa mesa de intimidade, que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Então, o próprio Jesus tinha os 70, os 12, os 3 e um, que era João. Então, na nossa vida, a gente também deve, e nós temos pessoas mais íntimas e mais chegadas, mas ninguém mais, ninguém menos deve ser mais íntimo seu e deve tomar o lugar da mesa, o lugar de comunhão, que Deus na sua vida, na minha e na sua vida. Esse lugar de intimidade, esse lugar estreito, ali de laços com Deus. E a gente vê lá em Mateus 15, uma mulher que teve essa intimidade com o Senhor, essa mesa, lugar de comunhão, que é a mulher cananeia. Mateus 15, a mulher cananeia. É interessante que para ela conseguir a bênção, para ela conseguir o milagre, a Bíblia diz que ela se ajoelhou perante o Senhor, ou seja, ela se humilhou. Muitas das vezes o que falta para nós conseguirmos a bênção no Senhor Jesus é a gente se humilhar, é a gente se derramar, é a gente, como aquela mulher que derramou o puro nardo aos pés de Jesus, se ajoelhou, enxugava com seus cabelos
e é o que falta para a gente conseguir a nossa bênção. Não que você vai ter barganhas com Jesus, mas você vai adorá-lo em espírito e em verdade. E a palavra diz que, em Mateus 6,33, que buscar primeiro as coisas que são do reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, o reino de Deus, mas a gente precisa se humilhar perante a face do Senhor e muitas das vezes ser humilde também com as outras pessoas. Não soberbo, não arrogante, não, mas ser humilde com outras pessoas também. E assim esse jogo de reciprocidade, essa mesa de comunhão com Deus e com os outros. É interessante também que lá em Mateus 22, capítulo 22, fala uma parábola de um casamento, que o homem de poder, ele reuniu e convidou os maiores convidados que ele poderia convidar, prefeitos e reis e pessoas da nobreza, mas ninguém deu o lugar a essa festa. Cada um deu uma desculpa, cada um saiu, cada um foi para os seus afazeres e ninguém foi para a festa. Então ele mandou seu empregado buscar a todos os mendigos, as prostitutas, as pessoas de rua, e ele chamou para aquela festa. Então o que é que eu aprendo ali nesse casamento? É que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Essa pessoa é importante, essa pessoa é menos importante, essa pessoa não. Aí departamentaliza pessoas numa questão de se proteger, numa questão de, como Cristo também fez, mas em relação à acepção de pessoas, porque tem dinheiro, porque tem isso e aquilo, não devemos fazer. Não fazer acepção de pessoas. E essa festa foi maravilhosa, mesmo ele chamando as pessoas da rua, aquelas pessoas que a gente menos dá valor, pode ser a chave, a bênção na minha e na sua vida. E todos esses versículos que eu estou falando têm a ver com mesa. Mesa, e tem uma mesa muito interessante, que eu queria que vocês prestassem atenção, que está lá em Mateus 26, que é a última ceia de Jesus com os discípulos. Nessa última ceia, vocês sabem que está lá Pedro, está lá Judas, está lá Tomé, está João, enfim, os 12 discípulos e Jesus, e a última ceia antes da cruz, antes da morte e ressurreição de Jesus. E é interessante que tem pessoas, discípulos de vários níveis, de várias categorias, inclusive Judas, e o que Jesus nos ensina nessa mesa, que é um lugar de comunhão, mas que nós devemos conviver com todo tipo de pessoas. Daniel, mesmo sendo Daniel, conviveu na Babilônia, e José, mesmo sendo José, conviveu no Egito, lugar de extrema hostilidade. Você pode estar dizendo, mas no meu trabalho só tem infiel, mas é nesse trabalho que Jesus quer literalmente trabalhar, em você e na vida do outro, se você ser usado na vida do outro. Então, nós temos que conviver com pessoas. Jesus conviveu com Tomé, com Judas e com Pedro. Pedro negou, Judas traiu, Tomé duvidou, mas Jesus conviveu com esse tipo de pessoas, conviveu com todo tipo de pessoas. Então, nós devemos ser humildes, como a mulher cananeia. Nós devemos não fazer acepção de pessoas, como aquela outra mesa do casamento, das bodas. E nós devemos conviver com todo tipo de pessoas para fazer a transformação, como diz Romanos 12, transformar, a sua mente é transformada, transformar a vida de outras pessoas também, como ocorreu com Jesus. Na última ceia, conviveu com todo tipo de pessoas. Mesa é lugar de comunhão. E Jesus chama a gente para a mesa, para a intimidade. Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Ele chama cada um de nós para a mesa, lugar de comunhão. Talvez esse vídeo chegou até você e você já não está mais com comunhão com Deus, e quer fazer uma aliança com Ele, quer fazer uma retomada de vida, de paixão por Cristo, de estar ali temendo ao Senhor e aos seus pés, como a mulher com puro nardo. Então, gostaria de orar por você e você tomasse essa decisão e procurasse uma igreja o mais breve possível, a comunhão, o seio do Senhor, porque Deus quer estar numa mesa de comunhão com você. E nós sabemos que na mesa do Pai sempre há lugar para mais uma pessoa, sempre há lugar para mais um irmão ou irmã de Cristo, porque Ele quer
intimidade com você. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós viemos, Senhor, entregar essa vida, Pai, que quer reatar contigo, quer sentar à mesa e estar em comunhão contigo, Deus. Esse vídeo chegue ao máximo possível de pessoas e que eles possam reatar uma convivência contigo, ó Pai. Abençoa cada pessoa, abençoa cada família representada, ó Pai, livra do mal, abençoa e que essa pessoa procure uma igreja mais próxima da sua casa para estar à mesa, lugar de comunhão. Que o Senhor abençoe a cada pessoa que assiste esse vídeo, cada inscrito no canal, quem curtiu, quem não curtiu, mas que o Senhor abençoe, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você, lhe dê sempre saúde, graça, paz e tudo aquilo que você precisa para ser uma bênção de Deus onde quer que você esteja. Que Deus abençoe você. Amém.